Sejam todos muito bem-vindos, primeiramente. Estamos aqui hoje para falar de um assunto diferente, um assunto que não é muito comentado. E quando é comentado, muita gente vem para poder aprender sobre esse assunto, que é justamente aquela última aprovação que todo integrador precisa, que todo vendedor precisa, e muitas das vezes gera aquela frustração de você ter toda aquela batalha para fazer uma venda, fazer a prospecção, aquecer aquele lead, convencer ele de que energia renovável é o futuro, é o presente ali para a vida dele. Chega lá na última ponta, ele não tem o crédito aprovado. Então, hoje a gente trouxe um dos grandes especialistas, conseguiu construir empresas que solucionam esse tipo de problema focado para integradoras solares também. Max Vitor, CEO da MHZ, tem também a Fortune Cred ali, que trabalha com essa parte de facilitamento de aprovações de crédito para integradores. Seja muito bem-vindo, Max, é um prazer enorme. Como acho que os últimos 4 ou 5 pessoas que vieram aqui palestrar junto com a gente, todos eu conheci pessoalmente, também tive o prazer de estar em 2 oportunidades junto com o Max, nos 2 Groner Days, ele esteve presente aqui, é um grande parceiro da Groner, um grande parceiro agora da SBA, também se tornou um dos nossos embaixadores aqui da Groner, participando desse Dream Team aí, trazendo toda a experiência que ele tem de mercado, mas nada melhor do que o próprio Max poder apresentar um pouquinho quem é o Max, o que é a MHZ, o que ele já fez e o que ele descobriu para poder apresentar de solução para vocês aí que sofrem diariamente com essas aprovações. Pô, depois de uma apresentação dessa, falta pouca coisa para falar, né, Hans? Obrigado novamente aí pela SBA, Groner, super parceiro, e você conduzindo aqui esse bate-papo com o integrador, trazendo só feras, e nós que estamos no setor, eu acho que é uma das carências que nós mais falamos com o time da Groner, que é a educação. E vocês podendo trazer pessoas do mercado para falar sobre o mercado, eu acho que traz muita valia para nós do setor. Eu aprendo muito com a Groner, aprendo muito com vocês e a gente passar um pouquinho do conhecimento para nós aqui, para vocês também. Bom, sou Max, tenho uma empresa fundada desde 2017, ali nós vamos já para 8 anos de mercado. Nascemos ali, né, como automação industrial, nem nasceu como solar, mas a gente percebeu, né, na verdade, ali uma dor latente no mercado solar e iniciamos nossa trajetória logo em seguida para a gente construir o que a MHZ construiu até hoje, né? Falando um pouquinho aqui de grupo, hoje a gente chama Grupo MHZ pelos braços e vertentes que nós temos, mas hoje a gente já ultrapassou de mais de 1.200 projetos, são 55 cidades atendidas com projetos, né, com nossas usinas, então presentes em DF, Goiás, Triângulo Mineiro, nosso braço forte aqui de atuação. E dentro desse meio termo aí foram surgindo braços e empresas que eu acho que a gente vai poder falar aqui ao longo desse bate-papo, Hans. Cara, sensacional, sensacional tua história aí, Max, inspira muita gente, eu tenho certeza. E agora aqui a SBA nada mais é do que um portal para você poder disseminar todo o conhecimento que você tem, mas já entremos um pouquinho no assunto. Max, me diga uma coisa, nesses 7 anos, acredito que a escala de aprendizagem contigo não foi muito diferente, né? Você não chegou já no mercado solar sabendo que o problema de crédito era um problema latente dentro do mercado. Quando que foi essa virada de chave, até mesmo para você poder criar a Fortune Cred, que vem, se você quiser falar um pouquinho do trabalho que vocês fazem, quando que foi esse momento de virada de que, putz, cara, não sou só eu que sofro com isso, é todo o mercado. Então, aqui tem algo que eu posso colaborar com essas pessoas, até mesmo pelo teu networking, pelo todo o método que você fez de aprovação de crédito, né? Sim. Bom, vamos lá, vou dar 2 passos atrás para a gente chegar na Fortune. Hoje, como eu te falei, Hans, a gente está construído como grupo MHZ. Dentro do grupo nós temos ali empresas alçadas distintas, né? Então, recentemente, a mais nova lançada, a MHZ Mob, que ainda tem produtos a ser lançados. Então, a gente hoje já estamos com 5 produtos distintos ali para atendimento, dentro de usinas solares, dentro de armazenamento de energia, energia por assinatura, dentro ali atrelado às usinas de investimentos. Nós temos um braço que nasceu ali em 22, 23, que vai tracionar, que é a Fortune Cred. Então, traz muito nessa sensação do que a gente pode levar de solução. Mas você me perguntou um momento que eu
percebi essa dor. Eu acho que todo empresário ou empreendedor, ele traz uma solução para justamente a gente, o que que eu tenho de dor latente no meu momento atual. A gente fala muito sobre o momento de estado da empresa, porque hoje eu identifico dores totalmente diferentes lá de 2018, 2017. Lá eu estava tentando entender o que que era a minha dor naquele momento, que era engenharia, e eu precisava entender produto, eu precisava ser especialista de produto. Hoje eu tenho uma dor totalmente diferente. Nessa jornada, eu percebi que crédito era um problema para mim quando as reprovas começaram a aumentar e a dependência daquele valor para entrar do meu caixa começou a ser significativo. A gente olha Começou a doer muito, no bolso, né? cara, a primeira coisa que você começa a dar atenção para o problema é quando começa a doer dinheiro no bolso. Quando você está bem, tracionando. Vamos falar assim, quem está no mercado aqui antes de 2022? Todo mundo que fez o certo, que fez bem, conseguiu fazer uma boa receita até o ano de 2022. Isso foi mercado. Se a gente olhar isso com antecedência, se a gente olhar com os dados históricos, a gente vai perceber que a rampagem das empresas até 2022 foi uma, depois de 2023 foi outra. Então, quando a gente olhou isso, e quando eu fiz análise de dados, e olhei que ficou muito dinheiro na mesa, eu falei, opa, eu preciso achar alguma solução para esse problema. E eu nem estava perdendo dinheiro, eu estava deixando de arrecadar dinheiro. Só que quando a gente olha isso com muita atenção, a gente percebe que isso passa entre os nossos dedos sem a gente perceber. Porque empresário, Hans, tem que ser muito polivalente. A gente fala de ser muito especialista, né? Concordo. Hoje você me trouxe aqui como especialista de crédito. Mas eu gosto de entender, nós como empreendedores, empresários, que nós temos que ser um pouco também generalistas, porque se nós não sabermos um pouquinho do que é essa dor e entender como eu consigo solucioná-la, eu vou ficar patinando, às vezes, num erro que a gente nem consegue perceber. E a SBA Exatamente. traz especialistas assim, justamente porque às vezes você não consegue enxergar por si só, e isso é tempo de maturação, não tem o que fazer, trazendo pessoas que já passaram vivência. E o que a gente mais compra, quando a gente compra mentorias, quando a gente compra cursos, quando a gente compra o tempo do mentor, é que você está comprando o tempo de vivência dele. Porque ele já passou por esse processo, ele já passou por esse momento de dor. E o que que ele busca para você ali é justamente o que que eu tenho que fazer de certo, o que que eu tenho que fazer para encurtar todo esse caminho que, por exemplo, que a MHZ, o grupo MHZ levou 8 anos. Então, hoje eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês desse processo de construção. Muito legal, Vitor. Muito legal, Max. Eu, não sei- eu sempre te chamo de Max ou de Vitor, até peço desculpas aí para todo mundo. Mas isso que você falou é muito importante, Max. É muito importante. Eu também sigo muito essa linha de você ser muito da carreira em Y, né? Se você se torna ou um especialista ou uma pessoa que é líder de equipe que acaba propagando alguma coisa dentro da empresa. Minha vida inteira, eu sempre fui muito apaixonado por esportes, mas eu nunca fui de ser apenas de um esporte. Então, eu já fui federado de handebol, de futebol de campo, eu já fui federado de ping-pong até, e atualmente eu sempre fui muito apaixonado por essa vertente de esportes, mas nunca por apenas um esporte. Chegava num nível que eu estava, ok, eu estava bom, eu chegava nesse nível e eu posso procurar um outro fundamento para aprender, porque eu vou me tornar bom em mais uma coisa. Não é você ser excelente em apenas um, mas você ser bom ao nível de poder propagar isso para as pessoas em 10 coisas diferentes. Isso te traz muito repertório. Eu acho que o que você comentou dos mentores é muito você comprar o repertório dessa pessoa. Quais que são as vivências que ela teve, quais que foram os erros e acertos que ela teve, e Sim. justamente essa é a ideia da SBA. Trazer vocês que já passaram, talvez você não esteja 10 passos na frente do pessoal que está nos ouvindo aqui agora. Talvez você esteja 2, 3 passos na frente, mas você sofreu isso algum tempo atrás.
Você teve que passar por esse problema, quebrar a cabeça, descobrir soluções de crédito para poder sanar o teu problema. E isso é muito legal, a Fortune Crédito, por causa disso, porque é uma solução que não é fácil de se chegar a esse racional, né, Max? É tentativa... É um processo, mas é o que eu sempre falo assim, né, inclusive clientes da própria Groner nos procuram muito para falar, Max, qual a solução mágica para a gente falar? Talvez seja broxante a palavra, falar assim, que não é uma solução mágica. Mas vamos lá, eu quero fazer uma analogia aqui com comercial, vendas. Eu faço uma pergunta para vocês. Dentro de um processo de vendas, dentro de uma condução de vendas, qual é o fator determinante da venda que você não controla? Eu acredito, na minha visão, que é a própria venda. Por quê? Poxa, eu tenho vários fatores externos que eu posso levar à condução do cliente, a influência, a persuasão. Mas o fator determinante, que é o sim ou não, está na mão do cliente, o poder de decisão final. Perfeito? Agora, o que eu controlo? Pipeline, funil, vamos entender as cadências, vamos entender qual o percentual de rampagem desses clientes, de conversão. Quando eu trago essa mesma metodologia para o crédito, qual é o único fator que eu não tenho poder decisório e controle? É da financeira, de repente, aprovar ou não. Agora, se eu entendo a minha taxa de conversão do meu ICP, dos meus clientes, que eu preciso colocar num funil de aprovação, tantos clientes, para a gente entender que na minha base, da minha região, entendendo a inadimplência da minha região, o momento da minha região, e eu colocar isso como meta, eu preciso, de repente, vou trazer números aqui da própria MHZ, porque eu posso trazer aqui para vocês como exemplo. A nossa taxa de conversão, por toda a experiência que nós já temos, ainda assim, baseado no mercado, ela não é altíssima, porque o mercado está em posicionamento de inadimplência, a taxa de juros altos, não é o momento de crédito. Mas ainda assim, pegando o histórico de outras empresas de energia solar, nós estamos tracionando cerca de 18% a mais do que a média de mercado. Mas por quê? Eu consigo ter o poder decisório de aprovar ou não uma ficha? Não necessariamente. Mas o que eu construí de cadência, assim como eu construí de cadência para o meu SDR, para um BDR ou para o meu closer, eu fiz isso como estratégia de crédito. Isso foi um ponto de virada, Hans, ali, que a gente percebeu. Isso foi em 2022, para a gente colocar na ordem cronológica. Bem aqui. recente, né? Em 2022, todo mundo ganhou bem, vendeu bem em 2022, então não era uma dor latente. Só que aí a gente queria criar uma máquina de vendas, a gente tinha uma máquina de vendas, e a gente criar uma máquina de crédito, porque sendo que mais de 70% da minha receita vem do crédito, se eu não dar atenção a esse problema, a essa situação, isso pode me tornar um problema, o que se tornou ao longo de 2023, 2024, está sendo 25. Foi quando a gente trouxe a Priscila Araújo, que veio de uma multinacional, também de energia solar, só que eles trabalham com grandes usinas, e quando a gente trouxe ela fez a construção do departamento de crédito dessa empresa, dessa multinacional, e ela criou do zero. Eu olhei isso como uma possibilidade. Priscila, vem para cá ajudar a construir o nosso departamento de crédito. Isso foi 2022. Quando 2023, todo mundo sentiu um impacto daquela baixa de mercado, o que nos salvou, surpreendentemente, foi a nossa estratégia de crédito. Hoje, por exemplo, de uma ação concreta, Hans, e é simples, parece tão trivial e óbvio, mas hoje, quando chega um lead da internet, a gente até simula aqui, né? Quando chega um lead, eu pego uma nota de R$ 20. Eu pego esse R$ 20, rasgo na frente de um vendedor e jogo o dinheiro no lixo, é a mesma sensação que deveria ser de um vendedor quando pega um lead e simplesmente descarta ele sem dar a devida atenção. Agora, se eu tenho uma base de mais de 15 mil leads, e se eu construísse uma mesma base de uma carteira de reprovados? Hoje, dos pequenos detalhes aqui, Hans, que eu posso abrir aqui, né, de um dos fatores que a gente vai falar aqui, é sobre o trabalho, a gente chama de trabalho de base fria da nossa mesa de crédito. Hoje, qual que é a rotina do seu analista de crédito
ou da pessoa que faz, ou do vendedor, que eu não concordo que deva ser o vendedor, qual é a rotina de crédito que esse vendedor ou que essa pessoa vai fazer com sua base de reprovados. Em 2024, é um dado real da MHZ, eu vou expor aqui os nossos dados nesse sentido, a gente conseguiu resgatar 36% de crédito que já tinha passado em algum momento na nossa base e a gente estava lá, o dinheiro estava na mesa. A gente só precisou meio que separar as cartas e buscar 36% a mais de receita baseado em dinheiro na mesa. Isso no ano? Isso no ano. Caraca, cara. 30%. Isso daí, 36%. e isso daí é muito real, pessoal, para todo mundo que está assistindo a gente. Isso daí foi comprovado aqui dentro do Groner Day. A gente teve algumas pessoas, estava a MHZ, estava o Max aqui com todo o time dele. Chegaram algumas pessoas para o Max e perguntaram, né, como que funcionava o Fortune Crédito e tudo mais. Ele falou, cara, só faz aqui um teste comigo, me manda 10 contatos reprovados teu. Você recuperou 4, né? Isso em 1, 2 horas ali, conseguiram se recuperar 4 contatos que eram vendas feitas, porém E uma venda de reprovado. 380 mil, aproximadamente. A gente entregou pré-aprovado lá no Santander. Eu não sei se o pessoal da Ecofonte que estava aí, pô, vou abrir o nome deles, mas foi em colaborativo ali, pô, a gente estava naquela energia de venda, pô, né, vamos tentar ajudar todo mundo. É até mais uma das engrenagens da tua máquina de aquisição, né? Quando você começa a olhar para esse item, para a tua máquina de prospecção. Então, putz, quantos clientes eu tenho que prospectar, que eu tenho que apresentar uma proposta, que eu tenho que fechar um negócio para poder fechar a mesma quantidade que você teve ali só de recuperados. Foram todas essas pessoas que você já tratou. O fim dessa questão é, hoje, o quanto, pelo que você vê do mercado, você está tratando aí com diversas empresas do mercado sobre essa questão de crédito, o quanto que isso tem impactado nas vendas? Você tem uma média de reprovações que as empresas... Eu sei, é muito de cidade para cidade, de instituição que essa pessoa tem um relacionamento ali, né? Essas instituições de crédito. O quanto que isso impacta na conversão de vendas ali, normalmente dessas integradoras que você tem tido contato, Max? Chega a ser absurdo, mas hoje a média global, a cada 10 propostas subidas em plataformas, apenas 3 são aprovadas. 30% de aprovação. 30% de aprovação. Quem tiver números maiores aí, pelo amor de Deus, me chama, vamos conversar. Então, isso quer Mas dizer que, na média, claro, a média nem sempre é tão inteligente assim, né? Tem aquele ditado que a média é burra, mas sim, na média do mercado, tem 70% de clientes já fechados, já conscientes, mas que não conseguiram instalar por causa de crédito. exato. A gente fica. Quando a gente olhou o nosso primeiro, o último quarter, a gente levantou, e olha que nós somos especialistas em crédito, mas nós deixamos 4,4 milhões na mesa de crédito que o cliente quis fechar, quis comprar, tinha viabilidade técnica, mas não tinha o dinheiro. Isso retrata o cenário atual do momento, né? E é perceptível que nós não nos preparamos como setor para esses altos e baixos do mercado. A gente sempre fica, talvez, com a expectativa que vai dar certo, que as coisas vão acontecer, e esse, às vezes, é o mal do empresário muito otimista. E se? E se, exato. E se, de repente, se a empresa está fechando. Quando a gente percebeu esse detalhe, que a gente tinha um controle, não do aprovar ou não, mas um controle de que eu tenho que encher meu funil de aprovação, de financiamento, se essa for a linha que eu for seguir, enquanto eu entendi que isso é uma métrica que dá para medir, que eu sei, eu consigo entender como é que funciona isso, me deixa pelo menos mais tranquilo para falar para o vendedor, meu amigo, você sabe que o crédito não é algo que está hoje muito favorável. O que que nós temos que fazer para conseguir atingir o nosso target, nosso alvo? Poxa, se... Aí, obviamente, a gente trabalha muito por perfil de vendedor ali, né? Eu tenho muito vendedor, de repente, eu tenho um vendedor que, de repente, trabalha com agro. A gente é especialista em pegar linha subsidiada. Esse cara não vai ter problema, esse cara já está acostumado a pegar crédito. É só a forma que a gente vai pegar esse crédito. Público residencial. Esse é o cara mais carente em relação a crédito. Aí,
quando eu falo, eu volto aqui, Hans, quando a gente fala que nós precisamos estar atento ao setor como um todo, ser talvez aquele talvez generalista, como empreendedor precisa, contrata um baita especialista nesse assunto e deixa ele resolver. Mas nós temos que estar atento ao mercado. Quando a gente viu lá na pandemia Selic a 2%, qual que é, e a gente já viu ciclicamente isso no Brasil e no mundo, o que acontece com o mercado quando tem juros baratos? A Aprovação. população se endivida. Ela se endivida com juro barato. E o que acontece? Ela vai se endividar porque ela está saudável naquele momento. Só que não é natural um país como o nosso viver numa Selic de 2%. E já estava claro que aquilo não ia se manter. O que aconteceu? O pessoal se endividou com Selic baixa e começou a pagar juro alto em seguida. O que ocorre no cenário atual? Pessoas endividadas não conseguindo arcar com os compromissos. Hoje a Selic está por volta de quanto? 12, 13? 14,25, tendência de 14,75%. 15%. O que acontece com isso? Nós, infelizmente, temos ali um pessoal, uma população mais endividada. E o principal fator hoje de reprovação é rating de banco interno. Aí você vai me perguntar, mas eu tenho um bom score. E todo cliente fala assim, mas meu score tá bom. É diferente de um rating interno do banco. Que esses que são assim, os detalhes, né? O rating de banco hoje é um dos principais fatores de não aprovação, porque ele colhe o endividamento da pessoa que está tentando ali fazer esse aporte, novo aporte financeiro, e ela acaba tendo talvez essa não aprovação. Show de bola. E me diga uma coisa, Max, aproveitando aqui a pergunta, a Sara da Brilha Solar acabou de fazer umas perguntas aqui dentro do nosso chat. Pelo que você acompanha dentro da MHZ, aqueles teus erros que você acabou causando lá no início, que serve por aprendizado para não acontecer de novo, e que você vê muitos integradores cometendo ainda. Quais que são esses maiores erros que a galera faz quando se fala de financiamento? Ou de liberação de crédito, ou qualquer que seja a modalidade? Perfeito. Às vezes é o feijãozinho com arroz, Hans, é o principal fator. Quando a gente faz as nossas consultorias e a gente olha dentro das empresas, o que a gente nota? Eu vejo muitas empresas que deixam na mão do vendedor passar as fichas de crédito. O vendedor, ele tem que estar focado em vender exclusivamente. O que acontece com isso? O cara você deixa um pipeline dele com 20 prospecções para ele atender. Aí ele consegue o mais difícil, que é convencer o cliente a fechar. Aí ele pega um CPF, roda em uma daquelas principais que nós temos no mercado, BV, Santander, Sol Fácil, Só Agora, todos você conhece. Ele passa uma vez, reprova. Ele descarta esse lead. E ele vai para um funil de perda. Eu vou te falar, Hans, que se mudar esse detalhe, eu acho que é atenção para todos aqui. Se você mudar esse detalhe, você vai recuperar dinheiro que está na sua base. Primeira coisa, não descarta esse lead. Não coloque esse lead em funil de perda. Nós colocamos aqui esse lead em um funil de base fria de crédito. Esse cliente ele não é um cliente no momento. Ele só não está pronto para o crédito. Daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui, sei lá, 5 dias, para essa atualização de Bacen, essa atualização rápida do mercado, o que a gente vê é pecar pelo básico. Não fazer uma lista desses leads reprovados, não deixar o vendedor somente fazer isso, você tem que deixar uma pessoa exclusiva para isso, porque ela vai testar ela tem que testar todas as possibilidades existentes, das plataformas tradicionais até linhas de crédito que a gente pouco ouve falar. Por exemplo, como usar o FGTS, ou de repente utilizar o carro como garantia. Pessoal, tem tantas linhas para a gente poder, de repente, bater um papo aqui e falar, mas o principal, Hans, que eu falo, é criar uma cadência exclusiva para o fluxo de crédito. Fazendo isso, você deixa à vista do gestor o potencial de dinheiro que está na mesa e foca a energia dessa pessoa em fazer a aprovação.
Show de bola. Você acaba liberando 2 passivos que você tem. Você tem uma pessoa, o vendedor não é especialista em crédito, ele vai desistir com facilidade, certo? Por quê? Porque ele quer fazer venda. Se esse não passou o crédito, eu tenho que prospectar outras 10 pessoas para poder sanar esse crédito que não foi aprovado. Sim. Então, você consegue liberar o teu vendedor para não ter que ter esse tipo de processo no roadmap, nas demandas dele, não tem essa aprovação, libera tempo para quê? Para prospecção e venda. Então, quando você tem uma pessoa focada, essa pessoa, ela só o ponto focal dela é financiamento. Então, ela mesma vai até estar se aprimorando para conseguir fazer esse financiamento ser aprovado, né? O trabalho Uhum, dela basicamente é isso, conseguir uhum, recuperar o máximo possível. E quando você fala, putz, não joga para o pipeline de perdas, não joga para um lugar onde você vai basicamente esquecer desse lead, né? Hoje de ferramental, Max, o que você usa para poder fazer, primeiro, 2 perguntas em uma. O que uhum. seria um bom processo de aprovação de crédito e Tá. como que as pessoas podem, como que a pessoa que é responsável hoje para aprovar esse crédito do teu cliente, quais são as ferramentas que ela utiliza? Elas utilizam algum CRM, elas utilizam alguma plataforma específica dos bancos, tem algum lugar que centraliza tudo isso que você consegue Uhum, colocar lá dentro e ela já faz cotação com todo mundo? uhum. Perfeito. Bom, primeira coisa é definir processo. A gente pode pegar uma cartolina, um papel, um quadro e desenhar a cadência desse card. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar qual é a cadência de fluxo dessa jornada desse cliente de crédito. E eu vou indicar um CRM que eu acredito que vai resolver o problema de todo mundo, que é a Grona. É o que eu uso. Essa que está aí, né? O que nós fazemos na Groner, Hans? Nós criamos um funil, quando a gente solicita o crédito, a gente cai num funil independente de análise de crédito. Então, a minha analista hoje de crédito, o que ela faz? Ela sabe o que ela tem que fazer, tudo ali, na gestão à vista dela, ela não Já tem tem o que playbook, ficar. né? Já tem ali o passo a passo, a construção, dentro do processo de análise de crédito. Da cadência para a plataforma do financiamento, hoje nós temos diversas plataformas no mercado. Uma que centraliza tudo, outra que faz individual. Eu gosto muito e eu sou muito a pessoa do relacionamento. Então, por exemplo, uma dica, né, que eu dou, sei lá, nós temos o meu financiamento solar e tem BV. Tem também tamanhos de empresas. Tem empresas pequenas que vão ter que passar pelo meu financiamento solar. Mas tem empresas grandes hoje que têm condição de ter um relacionamento direto com o banco. E com relacionamento direto com o banco, você tem facilidades. Você tem caminhos de poder melhorar, inclusive, a taxa de aprovação. Pega esse lead que está na cadência de análise de crédito, passa em todas as possibilidades, esgota. Falar assim, a gente só oficialmente não passa com agiota, mas o de resto, a gente tenta tudo, porque é dinheiro. O vendedor fez o mais difícil, que foi acontecer a venda. Então, o crédito é missão nossa, aprovar, ou pelo menos levar uma condição para esse cliente de pagamento de crédito, em função do crédito. Depois, vamos supor que realmente eu não consegui essa cadência. Eu levo esse funil, esse card para um funil de base de crédito reprovado. Aí é onde vem o segredo. Não adianta só ter um funil com todos os créditos reprovados ali. Ali a gente tem uma ação quinzenal de reanálise de base de dados. A cada 15 dias, todos os meus últimos 30, 15, 30, 60, 90, 6 meses, um ano, são repassados em cadência. Não é algo, é algo muito trabalhoso. Por isso que hoje a gente coloca uma pessoa exclusiva para isso. Eu até vi alguém comentando no chat, mas estamos falando de empresas grandes que têm condição de fazer isso. Pessoal, se você tem um vendedor e é você, eu só preciso que você entenda que você não descarte esse lead como perdido. Ele, no momento, às vezes não tem crédito, mas daqui 15 dias, você, de repente, pode passar na porta da casa dele e ele está instalando uma energia solar e falou, cara, mas eu não consegui o crédito. Mas, de repente, o outro concorrente passou 10 dias depois e teve aprovação. E a gente, de repente, desistiu desse lead. Então, não precisa ser empresa grande ou grande estrutura. Eu acho que é muito mais sobre criar esse processo de cadência de fluxo e usa o CRM para isso, usa o CRM ao seu favor para isso, para te lembrar. A gente põe disparo de lembrete, isso aqui já deu 15 dias.
vamos fazer a análise de 15 dias. Esses vão fazer a análise de 30 dias. Eu uso a ferramenta ao meu favor para trabalhar e ajudar. A execução da atividade a minha analista faz. Então, independente de tamanho, Hans, eu acho que mudando esse processo a gente consegue colocar muita grana na mesa do pessoal. Bacana. E quando você fala de... Putz, a gente tem as pessoas ali que são específicas para aprovação, como que você faz com os teus vendedores? Quando se tem a reprova efetiva ali, putz, você já tem uma taxa de aprovação maior do que o mercado, mas ainda tem quebras por causa disso. Sim. Entende? Como que você instrui o teu vendedor a continuar essa negociação com o cliente? Porque o cliente já aceitou, ele já assinou o contrato, ele já fez tudo o que precisava e esbarrou somente no crédito. O que que o teu vendedor faz a partir desse momento? Ele prolonga a relação com esse prospecto que ainda não virou lead, não virou um cliente, ou ele passa isso direto para o teu setor de aprovação e só o teu setor de aprovação quem fica nessa conversa com o cliente? Boa. Bom, a gente, até um passo antes, antes da gente definir que vai fazer um financiamento com o cliente, a gente define muito bem o perfil dele e sabendo que o mercado não está tão favorável para uma aprovação de crédito, a gente esgota as possibilidades, de repente, antes de ir para um crédito. Porque, por exemplo, hoje, vocês usam maquininha de cartão? Tem clientes que têm cartão. Eu vendo o benefício do cara poder viajar com as milhas que ele vai comprar a energia solar dele. Ó, o pitzão. Poxa, vamos garantir uma passagem aérea aí? Passa no seu cartão aqui, você junta milha, você ainda ganha a viagem e vai Vai economizar para dinheiro. Londres e volta de graça. Aí, quais ferramentas, quais maquininhas, por exemplo, você tem no mercado? Tem gente que parcela hoje até em 12. Hoje a Fortune Pay, que é uma maquininha nossa, ela tem até 21 vezes. É um diferencial de mercado. Poxa, eu tenho uma condição. E hoje, se eu parcelar, pega um banco, sei lá, um banco tradicional. Se eu fizer um financiamento em 21 vezes, ou se eu passar um cartão em 21 vezes, o custo efetivo total dessa venda no financiamento, e por mais que a taxa seja mais barata possível, ainda é mais caro do que se eu parcelar no cartão. E o cliente até assumir a taxa, não tem problema. Porque ele vai sair ali 1% ao mês. E um financiamento mais barato que eu estou vendo no mercado hoje é a partir de 1,59, 1,89, aí chega a 2,20, 2,40, o banco tem. Em toda essa história, quem não está deixando de ganhar dinheiro é o banco. Então, o que a gente esgota com o vendedor? Todas as possibilidades. A gente está oferecendo, sei lá, uma condição de pagamento, entrada 30/60, um exemplo. Viu a possibilidade dele ter uma entrada ou passar o resto no cartão? Não, aqui é 100% financiado. No meu pitch de vendas, Hans, me passa todos os CPFs possíveis, porque o meu time de crédito vai em busca do mercado da melhor taxa possível. Porque ali eu já garanto com ele pelo menos 4 opções de CPF. Bom, se a cada 10 eu aprovo 3, se eu pego 4, eu aumento a minha taxa de aprovação pelo mesmo cliente. Então, isso já me ajuda no próprio pitch de venda e nem vendo como assim, olha, eu não vou conseguir, se eu não aprovar num, você me passa no outro. Eu já falo assim, olha, a análise de crédito, para me conseguir a melhor taxa para você, você tem que me passar todos os CPFs e CNPJs possíveis, porque aqui nós vamos buscar no mercado a melhor condição. O cara quer pagar o melhor preço, aí ele vai e te passa lá 4, 5 CPFs. E a gente vai retornar para o cliente com o que aprovar. Reprovou 3, aprovou 1. Esse é a melhor condição. O discurso para o meu vendedor, sim, qual que é a melhor taxa de juros? É aquela que aprova, meu amigo. É essa. Não tem, foi 2,2, você aprovou essa é a melhor taxa de juros, porque é isso que nós temos que vender, porque é a condição que existe. Feito isso, passando para a nossa analista, ela esgotou todas as possibilidades. Aí você me perguntou, mas não consegui aprovar o crédito. O que acontece aqui agora? O relacionamento com o nosso cliente é muito transparente. A gente alinha muito bem as expectativas com o cliente. Cliente, neste momento, eu não consegui um crédito, mas daqui uma semana, a gente alinha um prazo, eu vou te dar um retorno sobre esse crédito. E aí a gente instiga de novo em pedir mais opções de CPF ou CNPJ, porque aí o relacionamento é do vendedor, porque a minha especialista fica focada em crédito. Porque aí cada um na sua determinada função. O vendedor faz bem relacionamento.
Minha analista faz bem crédito. Aí essa cadência está muito bem ajustada. Só que a cada 15 dias ou uma vez por mês, eu mando uma lista. Aí, vendedores, gestores, o que vocês têm que mandar para os seus vendedores? Vendedor, eu falo que eu sou um, tá? Vendedor é um bicho esquecido. Tem uma baita de uma ferramenta chamada Groner para usar o CRM, mas normalmente tem uma dificuldade de usar. Aí o que acontece? A gente manda uma lista prontinha para ele. Vendedor, tá aqui, ó, 12 fichas pré-aprovadas nos últimos 15 dias com um forecast de R$ 500.000. Tá aí, pô, o cara nem lembrava daquela venda. Ele vai lá e liga pro cara, porque o meu crédito já pré-aprovou e levou para ele a condição. Aí é cíclico, entende, Hans? É cíclico, a gente nunca deixa perdido. Aqui a gente só perde venda, sei lá, se o cara falar, pelo amor de Deus, não me ligue mais. Aí, beleza. Mas fora isso, a gente vai encher o saco dele até o fim. E agora, Max, você já deu aí algumas dicas de basicamente ter pessoas focadas em aprovação de crédito, ter um fluxo de aprovação de crédito que é constantemente abastecido e retroalimentado ali com as instituições e tudo mais. O que o integrador ele precisa, até mesmo como um início aí, além de ter um fluxo montado, ter uma pessoa ali pensando nisso, quem não tem empresa, não tem como contratar uma pessoa específica para isso por conta de custo de empresa, você mesmo começar a buscar esse tipo de solução para, como o Max mesmo falou, né? Você vai aprendendo um pouquinho de cada coisa, lá na frente você consegue executar isso muito bem e consegue ensinar uma pessoa quando isso, putz, se gerar para você 30% a mais de receita no teu ano, não dá para contratar uma pessoa para talvez ser 35%, para ser 40%, para ser 50% de aprovação, tudo depende do ROI, né? Mas qual que seria... O que o integrador ele precisa preparar antes de se submeter ou a uma reprovação ou uma proposta mesmo feita ali com o banco? O que ele precisa ter preparado com o cliente dele que vai lá na frente a taxa de aprovação desse crédito possa aumentar? Quais que são as ressalvas que tem que ter ali? Bom, eu acho que tem que identificar o perfil muito bem do cliente. Se você identificar que ele é residencial, tem linhas mais exclusivas. Se ele for empresarial, não se atenham, pessoal, a, por exemplo, ficar refém de plataforma. Aqui a gente pega até telefone do gerente do banco do cara. Eu que me incomodo com o gerente do cara. É muito mais sobre o perfil comportamental, nosso empresário, de o que fazer com a situação do que alguma plataforma específica nesse sentido. Então, hoje, o que que eu posso falar? Assim, poxa, eu não quero investir em nada, em nem pessoas, nem nada. Hoje, com a plataforma Grona que você já tem, um Excel, pelo menos monitorando os dados, você planilhando isso. Vamos voltar até, poxa, nem tem CRM, beleza. Vamos voltar para o Excel. Botar o nome, CPF do cara, o valor e o status dele. Se você fizer isso como básico, você hoje consegue, pelo menos, ter a condição de rever esse cliente em algum momento. Sabe aquele momento assim, bateu o dia 20, poxa, eu tô, tipo, uns 60% da minha meta. Qual o grande milagre de Natal? É porque a gente, às vezes, busca, né, o grande milagre de Natal. Cara, vou olhar minha lista fria aqui. Ao longo desses últimos 3 meses, sei lá, eu juntei 100 mil, 1 milhão, pouco importa o tamanho do volume, é dinheiro. Do que você olhou aqui, o comportamento meu eu como dono, se eu sou o dono, vendedor, o instalador, não me importa. Você tem que ter essa ação de ter isso como base e ir atrás desse dinheiro. Aí, como ir atrás desse dinheiro? Hoje, você tem que estar em todas as plataformas de crédito. Vou citar algumas aqui que são mais gerais, né? A BV, o meu financiamento solar, Sol Agora, Sol Fácil, é, é, Você nesse tem noção momento, de mais ou menos quantas são? tradicionais, nós estamos falando cerca de 8 a 12. Agora, a Fortune, hoje, nós temos um portfólio de mais de 100 opções de crédito. E agora, Max, para a gente finalizar o nosso papo aqui, o Max ele
como eu sempre falo, né, pessoal? O pessoal que está vindo aqui não é uma vez que vai vir. O Max, ele é um embaixador hoje da Groner e da SBA, então ele vai estar voltando aqui cada vez com mais papos, a gente juntar todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, todas as nossas crenças que, putz, o Max falou ali, mas eu não concordo. Tudo bem, vamos trazer para o questionamento, vamos trazer para uma live algum dia do Max, falando só sobre aprovações, só sobre quais são as melhores, como fazer um fluxo de atendimento dentro do teu CRM, tudo isso daí para frente a gente vai conseguir trabalhar com vocês, entende? Mas falando um pouquinho de futuro aqui, Max, sabe? O que você vê nessa tua jornada de empreendedorismo nesses 8 anos, né? 7, 8 anos que você falou, 8 anos. que você aprendeu, que você aplica hoje e como que você vê para frente, né? Principalmente essa parte de, não somente de crédito, né? A gente, como você falou, eu não gosto de resumir as pessoas a apenas uma especialidade. Max é um vendedor, é um puta do empreendedor e pegou essa questão do crédito para resolver. Como que você vê o caminho futuro que o Brasil está tomando? A gente, imposto é difícil de abaixar. Esquece. Tem a tendência de ficar mais fácil ou ficar mais difícil? Para quem está se preparando agora, basicamente, entende? Vamos lá. Eu acredito que todo problema vai surgir oportunidades. Hoje a gente está compartilhando e nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história e o que nós fazemos. E tem coisas que vai fazer sentido e não, e como qualquer outra coisa, né, no mercado, a gente absorve aquilo que faz sentido para o nosso negócio. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, se hoje você conseguir pegar um pouquinho dessa cadência, fazer essa lista e aprovar, hoje você já vai ser um empreendedor melhor do que aquele cara que não está fazendo. Ponto. Vai ter mais dinheiro. No final das contas, nós estamos aqui para gerar mais receita, otimizar processos, enfim. Como a gente vê o mercado do futuro? O mercado em 2025 vai ser extremamente ainda desafiador. Nós estamos com uma previsão de aumento de Selic de novo para 15% até o final de ano. A tendência não é melhorar a percepção de aprovação de crédito. Eu não estou aqui para jogar um balde de água fria, pessoal. Mas, se eu tenho 10 integradores, desses 10, um passa a ficha, reprova, e ele guarda esse lead e faz a cadência que nós estamos falando, e daqui 15 dias ele tenta de novo, esse dos 10, esse vai sobressair esse momento do mercado. Quando a gente fundou a Fortune, para nós, quando a Priscila construiu isso, e hoje a gente está fazendo uma pincelada, né? Igual você falou assim, pô, a gente tem uma hora, a Priscila tem uma palestra de 4 horas para falar disso. A gente está tentando comprimir tudo em 50 minutos aqui para vocês, né? Mas tem uma palestra de 4 horas para falar de crédito, das mais de 100 linhas que existem, enfim. Mas depois a gente fala um pouquinho no final sobre. Então, qual que é a minha previsão para o futuro? A gente vai passar um ano ainda desafiador. Estou vendo a presença da Laura aqui, ela sabe o quanto o mercado político envolve isso, a sensação de mercado influencia muito na nossa percepção de crédito, é um dos fatores que isso vai acontecer. Agora, a gente tem que estar preparado, porque o cenário que vai se apresentar é para todo mundo. É para todo mundo. Qual o diferencial que nós, empresários, nós, integradores, parceiros da Groner, estaremos fazendo diferente no mercado? Buscando alternativas diferentes do trivial. Poxa, eu já provei crédito aqui com o FGTS. O cliente usou o FGTS para fazer a usina solar. Para ele era prioridade economizar o dinheiro usando o FGTS. Então, o que eu faço com isso? Eu criei uma condição. Agora, das minhas concorrentes diretas que eu estava pleiteando, nenhuma ofereceu essa condição. Então, no futuro, é abrir leque, abrir possibilidades. E a Fortune, ela tem essa expertise de buscar oportunidades de mercado e trazer isso para o solar fotovoltaico. Assim como, de repente, usar agora o carro como uma garantia para o cara colocar um fotovoltaico. Parece bobo, mas o cara que usa frota de caminhão para fazer a usina dele, ele coloca a frota dele para fazer a usina. Porque às vezes a gente pensa num cenário local, muito específico de um cliente. Aí você põe a solução como não válida. Mas esse é um cliente. E os outros, tantos que existem, que topa fazer um negócio. Mas cartão não tem muita gente que tem limite. Mas quantos tem? É sobre a ótica perspectiva de visão que você vai ter para essa solução.
2026, já antecipando, a gente vai ter abertura de mercado, Mercado Livre, a Laura, pô, muito mais especialista para falar sobre isso, mas aí, de novo, a gente tem que buscar alternativas, soluções, para que a gente consiga estar preparado para passar nesse momento difícil de aprovação de crédito. É um fato, não tem como mudar. Agora, a gente tem que mudar algumas atitudes nesse caminho. Sensacional. Pessoal, daqui do nosso lado, a gente vai finalizar justamente porque as agendas aqui, o combinado é sempre às 14, mas a gente sempre tem as nossas perguntas e respostas. Tiveram bastante perguntas que foram feitas aqui no chat, a gente respondeu a maioria delas, inclusive uma última aqui do Vendas São Miguel, ele falou, mito ou verdade que os bancos e financeiras aprovam mais no final do mês? A gente fala direto com alguns superintendentes de grandes bancos. Pessoal, banco, eles também têm que ter meta para ser batida. Então, oficialmente, a gente nunca, vocês nunca vão ouvir eles dizendo que sim, que não fazem isso, que é isso, imagina, nós, banco, uma instituição tão polidinha, claro, mas eles, no final das contas, precisam bater É um metas, vendedor, né? são vendedores, assim como nós. Por isso, pessoal, depois do dia 15, a gente foca muita energia em repassar os créditos. Do dia 20 ao dia 30, a gente gasta muita energia em repassar todos os créditos. E não sei o que acontece, mas aprova. Aí fica a dica de vocês tentarem passar. Não saiu de mim, mas a prova, né? É um fato. Eu não sei o que acontece lá no banco, ou o cliente, de repente, ficou, né, nome limpo, não sei. Mas, de fato, a gente tem essa percepção sim, tá? Show, show. Mas então, Max, cara, obrigado pela parceria, obrigado por topar esse desafio que é levar conhecimento aí para o setor solar. Eu falo isso toda live, porque, cara, sem brincadeira, os embaixadores que a gente traz aqui para conversar com a gente, todos eles têm um gabarito sensacional. É o que a gente tem dilema aqui na SBA, é trazer referência para vocês, trazer pessoas como o Max, que descobre soluções. O pessoal já está pedindo o link ali da Fortune. O Max, a gente vai liberar um aviso ali dentro da comunidade para todos que tiverem a intenção de conhecer um pouquinho melhor sobre o trabalho que ele faz ali na Fortune com essa parte de facilitamento, se tem ali as máquinas de crédito, como que funciona, como que é o processo para trabalhar junto com o Max e com a Fortune, como que funciona a mentoria, as consultorias e tudo mais. A gente vai passar tudo ali para vocês poderem ter acesso. O Max está dentro da comunidade também, então se vocês fizerem qualquer tipo de pergunta lá e mencionar, tenho certeza, o Max é uma das pessoas, como eu estava falando, é uma das referências aqui dentro do mercado e que vai trazer muito mais vezes. A gente vai trazer a Pri também aqui, é um prazer poder A receber Pri ela. tá nos acompanhando aí, depois acho que eu passo o próximo bate-papo, pode ser até com ela direto. Show, Pri. Beijo, próximo papo, vamos chamar ali no WhatsApp para já estar marcando aí essa live de 4 horas. Já vamos preparar aqui para o pessoal para a gente poder tá melhorando esse cenário. Se a política, se os bancos, se está todo mundo, como a gente fala no futebol, né? A gente contra Deus, contra o mundo inteiro. Cara, vamos se abraçar com Deus ali, vamos se abraçar com as pessoas que têm as soluções necessárias para vocês sempre estarem no fim do dia vendendo mais e vendendo com saúde, você tendo processos, você tendo todo um racional por trás para você poder ter esse problema sendo resolvido. Foi um prazer, Max, poder conversar contigo. As portas estão mais do que abertas para a gente poder estar voltando a falar aí nas próximas semanas. E agradeço do fundo do coração, eu como Hans, como te conheço, agradeço pela Groner, pela SBA, pela tua participação, tá bom? Quero agradecer, Hans, deixar só um recadinho final. Eu vou mandar lá, a pessoa está me perguntando aqui, né, sobre as opções de crédito e tudo mais. Eu vou convidar o pessoal a seguir, né, me seguir lá no Instagram, seguir a própria Fortune Cred. E depois a gente vou mandar um link para vocês lá, se vocês quiserem. A gente tem a própria comunidadezinha ali da própria Fortune, que aí a gente pode lançar lá para vocês, para não atrapalhar a SBA. Sobre a cartão que me perguntaram, a maquininha de cartão, nós temos ali uma planilha com mais de 81 linhas de crédito. Vou até lançar aí, ó, Pri, um desafio para nós aí, ó. Vamos lançar uns 50% off aí para o pessoal que acompanhou
a live, Isso. aí, ó, 50% off na planilha. E pode botar lá, depois configura, Pri. Groner, cupom Groner ganha 50% Top. lá na nossa planilha. Aí tem todo o descritivo ali das minhas e a gente vai se falando. Fico muito agradecido pela confiança. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Show, é isso mesmo, pessoal. Sigam ali nas redes sociais, a gente vai deixar lá nos destaques da comunidade as redes sociais do Max, da MHZ. MHZ produz um conteúdo sensacional. Paulo que está escutando ali, meus Tá. parabéns daqui do marqueteiro para marqueteiro aí, parabéns pelo conteúdo que é disponibilizado. A Fortune Cred também posta muito conteúdo, então eu tenho certeza de se vocês entrarem lá nas redes sociais deles, vocês vão estar aprendendo também alguma questão que a gente não tratou aqui na live e seja até mesmo matemática. Peçam dentro da comunidade, pessoal. Peçam dentro da comunidade. Eu peço isso muito para vocês, que vocês deem ideias do que vocês querem ver. Vocês podem ter certeza, se vocês apresentarem qualquer tipo de temática, eu vou ver se os embaixadores que hoje estão no nosso time, se eles têm skills, se eles já passaram, se eles têm repertório sobre essa disciplina, e eu vou trazer eles aqui para falar com vocês. Se eles não tiverem, vocês podem ter certeza que eu vou caçar essa pessoa para vir aqui falar junto com vocês. Show de bola? Pessoal, um grande beijo, um grande abraço, vamos para cima, quarta-feira, metade de semana, ainda falta meio mês aí, vamos entrar nos 15 dias, né, Max? A partir de amanhã, Aprovar então o crédito pessoal agora. já tem uma tarefinha de casa aí, pega o pipeline, pega o cemitério dos últimos 3 meses de lead e de propostas apresentadas que foram reprovadas, tentem ter isso, se você não tem, meu amigo, tá na hora de você começar a criar um CRM, tá aqui atrás uma bela de uma indicação para vocês conseguirem ter essa organização, porque amanhã você já pode extrair uma lista aí com o que, Max? 100, 200, 300 contatos para você entrar na melhor safra de aprovações aí de crédito e quem sabe final do mês você está vindo aqui dentro da comunidade e agradecer a gente aí por ter passado esses pontos para vocês ou Lança a o parceria com a desafio do Fortune, né? pessoal no grupo lá, falar assim, quem fez a lista de crédito, quem conseguiu até de hoje, até dia 30, resgatar alguma coisa, só sinaliza lá, fala, olha, assisti a live da SBA e eu resgatei o crédito através do processo que a gente fez. Só para a gente ter noção. Pode ter certeza que se vocês postarem isso daí, eu vou repostar, a Groner vai repostar, Max, Fortune, MHZ, todo mundo vai ver o sucesso que vocês estão tendo, e é isso que a gente precisa, cada vez mais divulgar essas facilidades aí pelo Brasil. Pessoal, grande abraço, obrigado, Max, obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente até o final, e bora movimentar o PIB, igual o Douglas está falando aqui. Grande abraço, pessoal. Valeu.